professores! Estamos no início do primeiro trimestre de 2025 e esse trimestre ele nos traz a lição que tem como título A Verdadeira Religião. O comentarista é o nosso pastor Eduardo Leandro. Estamos hoje com a lição de número 2 e é com grande alegria que nós estamos aqui para comentarmos esta lição com vocês. O título da nossa lição nos diz assim: autenticidade em meio às provações e tentações. O nosso texto principal nos fala o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a paciência. Está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. O resumo da nossa lição é assim: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar a nossa integridade e viver de acordo com os nossos valores cristãos mais profundos. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, compreender a força que é produzida pelas tentações. Segundo, explicar o propósito das provações. Terceiro, destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. O nosso texto bíblico encontra-se na carta de Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 16. Professor, faça essa leitura com seus alunos e durante a aula sempre volte para comentar este texto bíblico, pois ele é a base da nossa lição. Para introduzirmos a aula, o nosso comentarista nos diz assim: a vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Na semana passada, nós fizemos um panorama sobre a carta, quem escreveu, a autoria, o propósito. E a partir de agora, nós iremos trabalhar os temas que a carta de Tiago nos traz. E o primeiro tema que ele traz, autenticidade nas provações e tentações. De fato, de verdade, que cristãos somos nós em frente à tentação e às provações? O primeiro tópico nos diz assim: a força produzida pelas tentações, que tem como base o versículo 12. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado. Então, nesse primeiro tópico, e aqui no primeiro ponto, a gente vai definir o que é tentação. A tentação, ela não provém de Deus. A tentação, ela tem 3 origens. A origem dos nossos próprios desejos, ela também tem origem no sistema, que jaz no maligno, e no adversário de nossas almas. Então, Deus, ele não tenta a ninguém, que é o que Tiago fala, que quem for tentado, não diga que Deus está tentando, porque Deus a ninguém tenta. Como diz aqui o nosso livro de apoio, as tentações procedem dos nossos próprios desejos maus, que nos arrastam e seduzem. Então, é um caminho que se segue. Primeiro vem a tentação a pessoa concebe, e concebendo, ela dá a luz ao pecado, e o pecado à morte. Continuando no primeiro ponto, no último parágrafo, nos diz assim: Jesus em seu ministério terreno foi tentado pelo inimigo no deserto. Está em Mateus 4. A gente explica para os nossos jovens: todos nós, em algum momento da vida, ou foi ou será tentado. Até Jesus, ele foi tentado. Então, Jesus foi um exemplo aqui, mostra uma vez mais que Jesus, ele foi um ser humano, ele encarnou-se um ser humano, ele foi tentado. E na tentação de Jesus, você lê com seu jovem Mateus capítulo 4, quando o diabo chega para Jesus, Jesus está ali no deserto, 40 dias de jejum, a Bíblia não fala em nenhuma parte que ele estava naquele momento orando, não fala essa palavra oração, mas a gente entende que Jesus sim estava em comunhão com o Pai, em oração, já que ele estava em jejum. E o adversário chega para ele e diz:
se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E nessa primeira tentativa, o adversário tenta Jesus de duas formas. Uma forma é colocando em dúvida o que Jesus de fato era, se você é o Filho de Deus. E a outra atacou a parte que Jesus estava fragilizado, que era a fome. Mas Jesus responde com a palavra. A segunda tentação, o inimigo vê que Jesus o responde com a palavra, se utiliza da palavra, lembrando que mesmo sendo a palavra de Deus, mas estando na boca do inimigo, sendo o inimigo que está falando, ela não é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando o inimigo cita a Bíblia, ele sempre omite, distorce ou altera alguma coisa. Então não é mais a palavra de Deus, e sim uma mentira. E o inimigo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele distorce a palavra de Deus. Aí Jesus também responde com a palavra. E por último, ele quer levar Jesus à apostasia. No primeiro, ele pôs em dúvida. No segundo também, ele pôs em dúvida e quis trabalhar Jesus no espetáculo da fé. Se jogue daí e todo mundo vai ver que você é o Filho de Deus. Nossa fé não precisa de espetáculo. Nós cremos em Jesus. Jesus, esse tipo de fé quer colocar o ser humano como o centro das coisas e Deus como um mordomo. Como que ele tem que estar fazendo tudo que o ser humano está mandando. E nossa fé não é isso. Deus não é isso para nós. E a segunda, o diabo quis levar Jesus à apostasia. Ele disse, se você prostrado me adorar, quer dizer, se você abandonar a Deus, então eu lhe darei isso tudo. E em nossos dias, quanto não tem apostatado, porque é tentado e abandona a fé, abandona Deus quando é colocado em dúvida sobre a sua crença, sobre se de fato Deus existe, então termina apostatando, abandonando a fé, abandonando a Deus, porque cede à tentação. Então essa tentação de Jesus é um bom exemplo a ser trabalhado em sala de aula. O segundo ponto nos vai falar sobre a procedência das tentações. As tentações procedem de nossos desejos carnais. O homem, ele é tentado pelo seu próprio desejo, como diz aqui no versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. A tentação vem e a pessoa cede pelas suas próprias vontades, porque o desejo de praticar as obras da carne, de se satisfazer, termina sendo uma idolatria, a idolatria do eu, do próprio eu está no centro. Então, ele cede à tentação e cai. E aonde o inimigo entra aí? O inimigo sabe que o ser humano, ele tem essa tendência de se satisfazer. Então, ele vai entrar ali naquela parte frágil para tentar. Como ele soube que Jesus estava com fome, foi logo dizer, transforme essas pedras em pães, ainda colocando em dúvida se Jesus era o Filho de Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós temos que explicar para os nossos jovens o que é a tentação, a procedência da tentação e o papel do inimigo nas tentações. E deixar bem claro que tentação é diferente de provação. E possa ser que algum jovem questione, mas a palavra tentação e provação é uma só, tanto no grego como no hebraico. De fato é. Porém, a gente vai entender a diferença, porque quando se é tentação, ela sempre está no contexto de nós se opor a ela. E quando é provação, não é para a gente se opor à provação, mas da gente perseverar e suportar. De acordo com o contexto, que Tiago aqui deixa bem claro, a gente vai entender o que é a tentação e o que é a provação. E a tentação, o propósito dela é nos destruir. Porque quando cedemos, então pecamos e ali a gente se destrói. Este é o propósito da tentação. É de destruir o ser humano. E outra coisa, a tentação, ela não provém de Deus.
Segundo tópico. O nosso segundo tópico nos diz assim: as provações e seus propósitos. Vimos a tentação, agora vamos ver a provação. Todos os filhos de Deus são provados. Já sabemos que as provações são situações difíceis permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos. As provações, elas têm um propósito. As provações, elas vêm sim de Deus. E qual é o propósito da provação? O propósito da provação é nos aperfeiçoar. Não é para nos destruir. É para nos tornar crentes autênticos, crentes verdadeiros. É como se o ouro, ele precisa ser lapidado. É se encontrado o ouro e ele precisa ser lapidado. A prata, ela precisa ser refinada no fogo. E o soldado, para ele se tornar um bom soldado, ele precisa passar por exercícios severos, para lá na frente ele conseguir enfrentar a luta e ter resistência. Então, Deus permite as provações para que nós sejamos crentes verdadeiros, crentes fortes, crentes saudáveis, crentes maduros. Este é o objetivo da provação. Em meio à provação, o que a gente faz? Nas tentações, a gente tem que resistir. A gente tem que se opor às tentações. Já nas provações, é um momento em que a gente vai se aproximar mais de Deus. As provações, ela faz com que a gente entenda mais a Deus, que a gente consiga ouvi-lo, que a gente consiga entendê-lo. Isso é que é o bom da provação. Até o terceiro ponto ele diz: bênçãos nas provações. E se a gente voltar aqui ao texto principal, ele nos diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nesse contexto, a tentação aqui é provação. E a gente vai ficar feliz, ter alegria por estarmos passando por momentos difíceis, por estar passando por situações de sofrimento. Não vamos ficar felizes no sofrimento em si, mas no propósito, porque se Deus está nos deixando passar por momentos difíceis, por provações, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele está nos lapidando, Ele está nos refinando, nos está deixando soldados prontos para a batalha. Então, por este motivo, é que a gente fica feliz, é que a gente entende. E no final, a gente terá como recompensa a coroa da vida. Terceiro tópico: sabedoria, proteção e confiança. No primeiro ponto diz: busque a sabedoria divina. Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus. Por que Tiago orientou que os irmãos pedissem sabedoria a Deus? É porque quando os irmãos estavam passando pelas perseguições, lembra que esses irmãos eles estavam dispersos, perseguidos, sofrendo, estavam entristecidos. Tiago, além de dizer que eles deveriam ter alegria, ele orientou: se vocês não conseguem entender o motivo por que estão passando por estas provações, então peça a Deus sabedoria para entender. E este é um conselho para nós e para os nossos jovens. Quando vocês estiverem passando por provações, por dificuldade, por aflição, e que não tiverem entendendo o propósito, se ajoelhe, se humilhe diante de Deus e peça, mas peça com fé, confiando que Deus vai lhe dar sabedoria para entender por qual motivo você está passando por esta dificuldade. Toda provação ela tem um propósito. Lembra de José? Deus escolheu José para uma obra maior, porém José precisou passar por provações. José é um personagem da Bíblia que passou por provações e por tentação. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, que se tornou escravo, que ficou preso, isto era uma provação. E o que aconteceu com José? Ele manteve-se perseverante e firme. Ele não mudou de comportamento, ele continuou sendo José. E quando ele passou pela tentação da mulher de Potifar, ele também resistiu e manteve-se firme. José era autêntico, ele era de verdade, não importa onde ele estivesse, não importa o que estava acontecendo, mas ele sabia em quem ele acreditava. E é assim que devemos ser.
enfrente as tentações e enfrente as provações. E hoje em dia, na pós-modernidade, o que o sistema está fazendo conosco, com os nossos jovens? Está trazendo o quê? Muitas incertezas, é o nosso ponto 3. Colocando muitas incertezas. Realmente existe Deus? Existe mesmo um padrão de certo ou errado? E vai essas incertezas querendo chegar na mente dos nossos jovens. Mas aí a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza e uma fé consolidada em Deus. E essa mesma confiança e certeza que levaram Daniel e seus amigos a não se contaminarem quando estavam cativos na Babilônia. Mais um exemplo de pessoas que serviram a Deus autenticamente, de verdade, não eram hipócritas, não eram atores, eles realmente eram servos de Deus. Eles foram tirados de sua terra, foram levados cativos. E lá em Babilônia, eles não se contaminaram, eles não adoraram a imagem, eles foram capazes de enfrentar a fornalha, colocar a sua vida até para perder a sua vida, mas eles não abriam mão de Deus. Eles não abriam mão de sua fé. E é assim que o crente tem que ser, que o jovem tem que ser. Ele tem que ser cristão de verdade. Não quando está tudo fácil, que não está passando por tentação, nem por provação, não. As tentações e as provações, ela vem mostrar quem de fato somos. Quando passamos por tentações, se somos crentes autênticos, a gente não cede. A gente se opõe, a gente resiste à tentação. E quando a gente passa por provação, a gente não murmura e não reclama, mas a gente persevera e continua, sabendo que Deus soberano tem o controle de tudo e que nada é em vão, que tudo tem um propósito em nossas vidas. Neste quarto tópico, o primeiro ponto nos diz: atraído pelo que vemos. Sabemos que a tentação, ela não provém de Deus. Ela vem dos nossos próprios desejos. E aqui no finalzinho nos diz assim: não se esqueça de que a origem da tentação está em nossos desejos e jamais no eterno, porque Deus a ninguém tenta. O que estamos desejando? Estamos desejando as coisas de Deus? Estamos desejando o Espírito Santo? Estamos desejando estar meditando em sua palavra? Estamos desejando estar em comunhão com Deus? Dependendo do que desejo, isso será o que vai acontecer comigo, se vou cair em tentação, porque não é os meus desejos. Temos que ter bastante cuidado com os nossos desejos. Temos como base, essa parte a gente tem como base, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada pessoa individualmente. Não dá para colocar a culpa em outro, como Eva foi tentada e disse, mas foi a serpente. Adão disse, mas foi Eva. E cada um colocando a culpa no outro. Não é, cada pessoa é responsável por si, de ceder à tentação ou resistir à tentação. E o nosso segundo ponto nos diz assim, desenvolvendo um caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? Como eu falei, quem somos nós em frente às tentações? Quem somos nós em frente às provações? E o terceiro ponto vai nos mostrar padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos levar a pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano. E isto é o pensamento do sistema que jaz no maligno. Mas nós não fazemos parte do sistema, nós somos cristãos, cidadão do céu, comprado, redimido e lavado no sangue de Jesus. E para nós, sim, existe sim um padrão de certo ou errado. E o que é o certo? É fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra. E o que é errado? O errado é cometer o pecado cedendo às tentações. Para o jovem cristão, existe o certo e o errado. E o quarto e último ponto vai nos falar como o crente deve reagir às tentações. Irmãos, a gente precisa trabalhar com nossos jovens.
como é que o jovem vai estar preparado para reagir às tentações? Precisamos incentivá-los para que eles possam praticar as disciplinas espirituais. Ter uma vida de oração, de jejum, consagração e leitura e estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte da fé, que a gente ouvir de ler. Quem ouve a palavra de Deus, essa pessoa tem fé. Quando a pessoa se dedica à oração, ela está em comunhão com Deus. Em oração, ela está conversando com Deus. Lendo e estudando a Bíblia, Deus está conversando com ela. No momento de jejum, ela está se entregando totalmente a Deus. Então, o jovem, ele precisa praticar as disciplinas espirituais. Converse com seus jovens sobre o momento devocional, como está o seu momento de oração, se ele está lendo a Bíblia todos os dias, se ele tem um dia que ele tira para estar fazendo um jejum ao Senhor. Incentive os seus jovens a praticar as disciplinas espirituais. Também, outra coisa importante é que o cristão ele precisa frutificar o fruto do Espírito. É o que Tiago fala. Nós não somos salvos pelas obras. Porém, se de fato eu sou salva, se de fato sou regenerada, se de fato o Espírito Santo mora em mim, isso tem que ser evidenciado pelas minhas ações. Então, por isso que o nosso comentarista, sabiamente, ele perguntou: quem eu sou quando sou tentado? Quem eu sou quando passo por provações? E isto vai dizer o meu grau de autenticidade, de verdade quem eu sou. E esta lição é bastante importante para que possamos trabalhar com nossos jovens o verdadeiro cristão. E o nosso Momento EBD, eu oriento aos professores que no Momento EBD da sua igreja, mostre para os seus jovens a nossa lição, que está uma lição muito importante com o tema verdadeira religião. Cause uma curiosidade e faça uma pergunta. Vocês já sabem qual é a verdadeira religião? A Bíblia fala sobre a verdadeira religião? Então venha para a escola dominical para aprender qual é a verdadeira religião e assim vocês causam uma curiosidade neles e convide para ele estar na sua aula. Também você pode estar fazendo convite físico para entregar aos seus jovens, convidando-os para a sua aula. Subsídio pedagógico. Para o subsídio pedagógico dessa semana, nossa lição já traz uma orientação pedagógica. Pede que o professor leia junto com seus alunos a tentação de Jesus que se encontra em Mateus 4. Eu até já abordei alguns temas. Você abra com seus jovens Mateus 4, leia toda tentação de Jesus, que começa do versículo 1 ao 11. E aí você vai fazer uma análise em que parte Jesus foi tentado, como ele venceu. Jesus venceu, como nós sabemos, com a palavra. Quando Satanás veio tentá-lo, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Mas para sabermos o que está escrito, precisamos estudar para conhecermos a palavra de Deus e vencer as tentações do inimigo, como está escrito. E eu trouxe também mais uma dica pedagógica, é que você pegue nome de vários personagens bíblicos, escreva em papéis e coloque numa caixinha ou num copo e passe pela sua turma e peça para cada um tirar um papel. E ali ele vai abrir e vai ver qual personagem tirou. Você vai dizer: esse personagem, você lembra uma provação ou uma tentação que ele passou? Como ele reagiu? Qual é a lição que a gente pode tirar de como ele enfrentou? Vamos supor, Sansão, Abraão, José. E cada jovem ele vai explicar se ele copia o que aquela pessoa fez ou se ele tira a lição para não fazer conforme aquela pessoa fez e fazer diferente. Isso é uma dica pedagógica que eu deixo. E eu vou deixar aqui no link projeto simples, bem simplificado, com alguns incentivos de vocês estarem incentivando a frequência na aula. Os irmãos que tiverem interesse, pode acessar aqui o link, que estará o projeto todo já feito. É só você colocar em prática. Eu também oriento ao professor que, além da lição, ele tenha o livro de apoio que acompanha a lição. O livro está bastante didático e sempre no final ele traz uma aplicação prática que o professor pode estar lendo e conversando com seus alunos como praticar
colocar em prática o tema que foi abordado. Então o livro ele está muito bom e eu oriento que os professores adquiram este livro. E também peço aos professores que não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se quiser pode comentar. Uma boa aula e que Deus os abençoe!